Estamos hoje aqui com o professor Rodrigo Gomes de Souza Vale, que irá palestrar em nosso 5º Congresso de Estudos de Envelhecimento Humano. Professor Rodrigo, que é pós-doutor em Biociência da Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência do Exercício e do Esporte, Instituto de Educação Física e Desporto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor titular do curso de Educação Física da Universidade Estácio de Sá. Professor Rodrigo estará palestrando sobre exercício resistido e envelhecimento humano. Além de um grande colega e amigo, um pesquisador invejável. Professor Rodrigo, a palavra está contigo. Olá a todos, estou aqui para contribuir com um pouquinho de conhecimento sobre o exercício resistido e envelhecimento, já agradecendo de antemão o convite para participar do 5º Congresso Internacional de Estudos do Envelhecimento Humano, organizado pela Universidade de Passo Fundo, atendendo aí aos colegas que estão dentro da área de estudos sobre essa temática. Eu já tenho aí algumas perspectivas em relação a esse tema, venho estudando há um bom tempo, participo de instituições que estão focadas dentro da área acadêmica, com pesquisas de envelhecimento, que são a UERJ, da qual eu tenho a coordenação do Laboratório de Exercício do Esporte, e da Universidade Estácio de Sá, onde eu tenho também a coordenação do Laboratório de Fisiologia do Exercício. E através dessas instituições, venho desenvolvendo pesquisas sobre essa área, da qual também foram aí oriundas minhas dissertação de mestrado e tese de doutorado, respectivamente. Deixo aqui o meu e-mail para contato, rodrigovale@globo.com, para que aqueles que estiverem assim interessados em aprofundar sobre algumas pesquisas que vou apresentar no momento, em função do nosso tempo, possam então entrar em contato e ter maiores detalhes. Essa temática do envelhecimento está sendo motivo de preocupação mundial, visto que a expectativa de vida tem aumentado bastante em todo o mundo e o Brasil não é diferente disso. Esse cenário mundial causa uma preocupação muito grande, porque envelhecer vem a ter conflitos em função da situação econômica mundial, no que se diz respeito à previdência, e não só ao suporte público, mas à saúde de uma maneira geral, e a qualidade de vida daqueles indivíduos que envelhecem. Então, existe essa preocupação no mundo todo, e o Brasil não é diferente sobre essa perspectiva. E, no momento, a expectativa de vida no Brasil está em torno de 74,9 anos, e isso tende a aumentar em função das tecnologias dos medicamentos, da própria medicina em diagnósticos e prevenção de doenças, e o próprio exercício físico, que vem atenuando essas condições das doenças crônicas não transmissíveis e que podem proporcionar melhor autonomia funcional a esses idosos e também, como consequência, melhorando a sua qualidade de vida. Um destaque a ser enunciado é que as mulheres, sobre as estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, têm apresentado uma condição de vida melhor do que a dos homens sobre essa condição do envelhecimento, desse processo que se dá como um todo. E isso pode ser um motivo cultural no qual as mulheres, desde nova, têm ali um hábito saudável, diga-se de passagem, que se insere a ter uma perspectiva com cuidados médicos de uma maneira anual. E o homem, nessa perspectiva, fica
com um hábito um pouco mais restrito, visto que dificilmente tem uma regularidade para procurar os atendimentos médicos como prevenção e controle dos seus indicadores de saúde. Essa perspectiva cultural que ocorre no Brasil pode mostrar que as mulheres estão vivendo um pouco mais do que os homens, e isso deve ainda continuar por um bom tempo, a menos que a cultura do homem passe a se modificar e ter maior regularidade sobre esses cuidados com os indicadores de saúde. O que se nota nessa condição desse envelhecimento é que a base da pirâmide etária relativa ao Brasil, ela está se estreitando bastante e está avançando em blocos na região superior, o que tende a gerar um público muito grande sobre a faixa etária do idoso, que no Brasil é considerado a partir de 60 anos em diante, e que isso vai avançando até os 80, até aos 90 anos, em menores proporções. Mas o que se pretende é fazer com que essas pessoas, ao atingir essas décadas de idade, tenham também condições dignas de vida, tenham qualidade de vida, tenham autonomia para as suas funções e independência das suas ações. Então, essa preocupação se favorece e se justifica em função desses estudos que fazem uma abordagem sobre todo o processo de envelhecimento, em que esses efeitos deletérios que acontecem em função do tempo, e não tem como nós pararmos o tempo e dizermos que vamos ficar congelados, isso não existe. Essas alterações fisiológicas vão ocorrer independente de nossa vontade. E desse processo se observa, sobretudo, a redução das funções de todos os nossos sistemas orgânicos. E, dentre eles, nós aí destacamos a redução das secreções dos hormônios, e essas alterações interferem bastante sobre o metabolismo do indivíduo. Isso pode fazer com que ele fique mais lento, dando uma carga de peso extra ao seu corpo, que chamamos de sobrepeso, e que pode ter aí como consequência a obesidade, e pode estar associada a outras doenças, né, como comorbidades, e diminuir a satisfação com a vida ou causar intercorrências que podem se agravar em função do tempo e do estilo de vida do indivíduo, que pode ser aí amenizado através da prática regular do exercício físico. Então, essas condições, sobretudo dos hormônios que interferem sobre o metabolismo e sobre a força muscular, que diminui a condição de realização das atividades da vida diária, daqueles movimentos cotidianos que geram a independência desse indivíduo nas suas ações dentro dos seus próprios lares, nas suas casas, visto que, em função dessa idade avançada, provavelmente esses indivíduos já estão afastados das suas atividades laborais, já estão aposentados. E se houver esse declínio de uma maneira muito forte, a qualidade de vida e a autonomia funcional desse sujeito fica afetada, podendo causar transtorno, não só para ele, que é o principal elemento desse processo, mas também a todos aqueles que o circulam, a sua família, sobretudo, necessitando de cuidados específicos que vão aí desde a contratação de um cuidador ou mesmo de alguém da família se dispor a ficar sem trabalhar para tomar conta, para cuidar desse ente querido, na qual merece todo o respeito e carinho em função desse processo que vai acontecer com todos nós. Sobre essas questões que interferem sobre
diminuição dessa secreção hormonal, eu destaco aqui os hormônios que estão relacionados à força muscular, visto que a força muscular ela é uma qualidade física que interfere diretamente sobre essas ações do indivíduo e podem gerar repercussões que não só a nível fisiológico, mas que elas se extrapolem aos níveis psicológicos, afetando também a autoestima, a autoimagem, inclusive casos muito comuns de depressão, além de outras doenças que vêm aí a cometer o idoso, dependendo do seu nível de estilo de vida, sua hereditariedade com os fatores genéticos, como o Alzheimer e ainda algumas deficiências mentais que estão relacionadas a essas doenças comuns no envelhecimento. Porém, nesse sentido, o IGF-1, que é o fator de crescimento semelhante à insulina 1, ele está relacionado à ação de estímulos de exercícios que envolvem a força muscular. E isso é importante, sobretudo, nas fibras musculares do tipo 2, que são aquelas que produzem maior condição de potência muscular, que é um fator usado constantemente nas ações das atividades da vida diária por esses indivíduos nessa faixa etária. E isso pode afetar esse sistema musculoesquelético também em função de uma redução da sua densidade mineral óssea. E para aqueles que vão aí se proceder em função desse tipo de doença, como a osteoporose, pode ser um outro risco que venha a avançar, sobretudo porque é uma doença silenciosa e o risco de fraturas em função de quedas ou as quedas em função das fraturas podem ocorrer dentro desses indivíduos sem que os seus familiares ou o próprio indivíduo consiga perceber. Esse processo desse avanço dessa idade tende a aumentar bastante a incidência desses casos sobre essas doenças. E o exercício físico, ele aparece como um fator muito importante que pode colaborar no tratamento dessas doenças, mas, sobretudo, que pode mudar o estilo de vida desses indivíduos. E aí nós temos um trabalho muito bom a ser explorado em função da prevenção. E atuando na prevenção é muito melhor do que remediar quando a doença já está muito avançada, e isso se torna um problema muito grande, não só ao Estado, mas sobretudo à família, que depende de pessoas com capacidade e com o cuidado específico para lidar nessas situações. Os exercícios físicos apresentam, por sua vez, diferenças naquilo que pode se dar em relação às suas estratégias e os tipos, características, e o que nós temos observado é que essas estratégias com a programação do exercício físico se têm oferecido melhores resultados com aqueles que apresentam uma alta intensidade de trabalho, dentro da característica de cada indivíduo e da sua capacidade de força e de desempenho e de adaptação, tanto neuromuscular, né, de forma que as adaptações neuromotoras ocorram no aprendizado, no processo de recrutamento de unidades motoras que estão envolvidas nos grupos musculares, assim como também da sua própria capacidade miogênica de manter o tamanho dessas fibras musculares, dessas células musculares, ou até mesmo, em muitos casos, conseguir uma hipertrofia moderada em relação às condições desses idosos. Isso vem a possibilitar
um processo de reconstrução de toda a sua estrutura organizacional dentro de sua casa para suas atividades diárias, mas também como deixar com que esse indivíduo seja capaz de realizar as suas atividades de uma maneira independente. E isso vem trazendo consigo as condições de manter uma autoestima elevada, uma satisfação com a vida de maneira que seja agradável, que apresentem um bom humor em relação às atividades e às relações sociais nas quais esse indivíduo está inserido nos seus próprios lares e no seu contexto, no seu, no seu público de realização e de proximidade com as suas atividades e as suas respostas em relação a esses exercícios que estão sendo realizados. O que nós observamos é que esses estímulos dos exercícios de alta intensidade fazem com que esse indivíduo saia da sua homeostase. E nesse processo de sair da homeostase, de sair do equilíbrio, você tem ali um déficit em relação a um dano muscular de maneira controlada. E esse dano muscular provocado pelo exercício físico desta maneira controlada, ele é capaz de provocar também, como consequência desse processo, a compensação muscular que vai se dar com o tempo, normalmente de um indivíduo mais jovem, em torno de 48 horas, e indivíduos idosos, isso pode avançar para 72 horas, dependendo da quantidade de exercícios e o nível da intensidade aplicada. E esses exercícios que provocam esse tipo de efeito vão aí necessitar do fator de crescimento, sobretudo o fator de crescimento semelhante à insulina 1, que vai promover uma ativação e proliferação das células satélites para remodelar esse dano ocasionado nessas fibras musculares, e eles, então, através dessa fusão dessas células satélites que ficam na periferia da célula muscular, possam reestruturar essa fibra muscular e ainda fazendo um processo de supercompensação, que é fazendo a hipertrofia. E isso mantém o nível de força muscular do indivíduo idoso, sobretudo ainda com possibilidades de, dependendo do ponto de partida, do ponto de início que ele teve ao ingressar nesses programas de exercícios físicos que promovem esse tipo de estímulo, aumentar essa célula muscular e proporcionalmente aumentar a sua força e a sua potência, que tanto são necessárias para as suas tarefas do dia a dia. Pesquisas anteriores já mostraram que, embora você tenha uma redução de todo o seu processo de secreção hormonal, isso interfere sobre a força, sobretudo no eixo GH, que é o hormônio do crescimento, e o GF1, que é o fator de crescimento, em função do tempo, essas curvas de declínio podem ser amenizadas a partir do momento que esses indivíduos passem a ingressar esses programas de exercício físico e com melhores respostas quando esses exercícios físicos podem atuar com estímulos de alta intensidade para estimular também a potência muscular e a força, fazendo com que o seu nível de autonomia e independência da sua capacidade funcional como um todo possa ser mantida por mais tempo, dando qualidade a essa longevidade, ou seja, viver mais tempo, mas vivendo melhor, com independência. Isso é muito importante, porque aí o idoso se sente apto a estar convivendo socialmente na sua família
e também com os seus pares. E as estratégias dos exercícios resistidos são uma grande possibilidade de utilização em função das suas diferentes modalidades a serem praticadas. Mas o importante é que ele pode desenvolver e estimular força muscular através do estímulo desses hormônios, que são hormônios anabólicos, que vão favorecer esse ganho de força pela sua estrutura fisiológica, que implicam efetivamente nas atividades da vida diária, melhorando o seu desempenho e suas realizações, diminuindo o sobrepeso, né, o excesso de peso de uma maneira geral, que melhora a qualidade de vida desses indivíduos, em função de poder controlar ou ser uma estratégia coadjuvante no tratamento de várias doenças que estão aí mais acometidas nessa faixa etária. Como estratégia, algumas delas podem ser explicitadas, e aqui eu coloco para vocês, como um grupo de exercício físico que pode ter a utilização não só de equipamentos como máquinas, mas também podem propor os exercícios resistidos com outros acessórios, como halteres, bastões, caneleiras. E a programação, a periodização da utilização desses exercícios se vai fazer muito importante, visto que no início dos programas, as sessões de exercícios devem começar em baixa intensidade e passo a passo, semana a semana, aumentando o volume de trabalho para que o indivíduo crie um mecanismo de resistência e fortalecimento das suas estruturas que sustentam esse músculo, como os tendões e os ligamentos que estão ali relacionados às articulações. E, normalmente, após 4 semanas de trabalho nessa estrutura, já é possível observar respostas positivas. No entanto, como o estímulo de força para atuar em cima desses mecanismos hormonais, é mais interessante trabalhar em alta intensidade. Então, pode-se, a partir daí, ou é o que recomenda-se, dentro das propostas das pesquisas científicas que têm sido publicadas, é que, a partir desse momento, é importante aumentar a intensidade do trabalho e, por outro lado, reduzir o volume, a quantidade de repetições. Algo em torno de frequência semanal, em torno de 3 vezes em dias alternados, são suficientes para provocar todas essas alterações fisiológicas no indivíduo. E as sessões podem ser divididas em aquecimento, exercícios localizados e relaxamento, dando um maior enfoque para os exercícios localizados, sobretudo aqueles que têm uma relação mais forte com as especificidades das atividades diárias de cada indivíduo, a partir do momento que você pode pensar que isso seja um programa focado em aulas coletivas, porém também pode ser programas individualizados, e aí a especificidade se faz presente e necessária. Um bom mecanismo de controle de esforço do indivíduo é a utilização de escalas de esforço percebido. Eu recomendo a escala Omni-Res, onde tem as silhuetas, as figuras que denotam ali a expressão de força aplicada a cada exercício, com uma escala de 0 a 10, que é muito simples de ser utilizada. Essa escala reflete uma condição da nossa cultura educacional no trâmite de notas a nível escolar, no nível da universidade. Então, nós já estamos habituados. E a partir do momento que o indivíduo aprende a utilizar essa escala, ele vai saber graduar efetivamente o seu esforço a cada sessão de trabalho, evitando assim com que algumas sessões possam extrapolar a capacidade de força ou a estrutura física de uma pessoa idosa e ser aí um motivo de lesão. E se tem lesão,
eu tenho interrupção. Se eu tenho interrupção, eu tenho perda sobre todos os ganhos conquistados naquele momento, em função da necessidade de repouso e recuperação da lesão que esse indivíduo vai necessitar até se reenquadrar novamente ao programa. Então, essa escala, a partir do momento que o indivíduo aprende a utilizar, ele começa a cadenciar o seu nível de esforço para atingir aí as necessidades de estimulação sobre esse processo. E o ideal, depois da fase de adaptação, é que se trabalhe algo em torno entre 5 e 7 scores dessa escala, que é alguma coisa pesada, forte, e aqueles mais aptos, aqueles mais bem treinados, que cheguem aí até o nível 8 dessa escala. Aqui estão alguns exemplos de exercícios realizados de uma maneira em grupo, que podem ser observados com a utilização de acessórios, e exercícios que se utilizam de diferentes formas e variações. Há necessidade de estímulos que envolvam equilíbrio, que envolvam lateralidade, que envolvam atividades ou movimentos rápidos para gerar potência, e isso deixá-los idosos mais preparados para evitar qualquer tipo de queda. Então, são momentos muito interessantes. Além do contexto, quando se faz um trabalho em grupo, que gera um nível de socialização, na qual o idoso começa a perceber que aquele local que ele frequenta para fazer exercícios físicos passa a ser uma extensão da sua casa, um momento de ocupação do seu tempo, do seu ócio, e ter ali uma outra perspectiva de vida, de realização, em função dos estímulos que são dados, ora com bastão, caneleiras, halteres, pode-se utilizar steps. Então, tem N estratégias e equipamentos, acessórios, como os próprios elásticos, as bandas em diferentes níveis de tensão, para aumentar os estímulos de força a partir das adaptações que a própria frequência regular e a prescrição do exercício com o tempo vai promover nesses indivíduos, né? Não é uma procura efetiva por estética, isso é um ponto a se destacar. É uma procura efetiva por saúde, por funcionalidade, capacidade funcional, qualidade de vida, que envolve todo um processo de benefícios fisiológicos, psicológicos, emocionais e sociais, que estão intrínsecos sobre esses indivíduos que frequentam esses grupos inseridos nos programas de exercícios, nos projetos sociais. Então, esse aí é um projeto social que eu desenvolvo na universidade que eu trabalho, né, com participação de alunos inseridos no programa, alunos egressos, né, ex-alunos, no caso, que agora regressaram em outros cursos, em outras modalidades e continuam conosco, e isso se torna um momento muito acolhedor, visto que acabam que todas as pessoas que frequentam, já com o tempo de frequência, criam laços de amizade e afetividade. Algumas pesquisas para pautar esses exercícios e as formas desses programas têm se dado e mostrado que os exercícios de força, né, quando comparados aos exercícios aeróbicos em piscina, como a hidroginástica, é o caso desse artigo que eu estou apresentando, os níveis de força são mais equilibrados nos membros superiores e inferiores, quanto somente aqueles exercícios que são atualizados na hidroginástica. E as possibilidades de controle de carga são efetivamente maiores nos exercícios fora da água, embora os exercícios realizados no meio aquático também são muito importantes para o indivíduo,
em função da adequação do meio líquido, das propriedades da água e as possibilidades, sobretudo daqueles indivíduos que estão em níveis de condicionamento físico mais baixos, iniciarem esses processos de exercício físico através dessas estratégias. Se vê aí dentro desse propósito, é que o grupo que aqui está marcado como o grupo de treinamento de força, ele conseguiu ter maior estímulo no hormônio IGF-1. E isso, já como consequência, tende a melhorar os níveis de força e, fisiologicamente, gerar manutenção das fibras musculares relacionadas a esse processo. Enquanto que os exercícios realizados no meio aquático não tiveram essa significância de alterações de forma estatística, e nem o grupo controle. Então, dentro de um processo de 16 semanas, a gente vê que a resposta ela é mais rápida no exercício com peso, exercício resistido fora do meio aquático, quando comparado ao exercício aeróbico dentro da água, com umas cargas de peso com os acessórios menores, para que pudesse ter ali uma condição de maior volume de trabalho. Então, diferencia-se nessas características, mostrando que o exercício de força foi, nesse caso aqui, apresentado nessa pesquisa, um fator que realmente aumentou o IGF-1 sobre esse grupo que fez esse tipo de intervenção. Em relação à autonomia funcional, nós vemos a variação percentual do pré-teste para o pós-teste, e a gente vai observar que todos os dois tipos de intervenção apresentaram diferenças significativas quando comparado ao grupo controle. Porém, o grupo de força muscular, que é aqui representado como GF, ele teve melhores resultados também quando comparado ao grupo que fez os exercícios na água, que são os exercícios de hidroginástica. Aí nós vemos que a observação do índice geral de autonomia do protocolo GDLAN, que é um protocolo focado na capacidade funcional do indivíduo, onde tem constituído nessa bateria 5 testes: caminhar 10 metros, levantar da posição, sentado 5 vezes consecutivas, levantar da posição em decúbito ventral o mais rápido possível, vestir e tirar uma camiseta, levantar da cadeira e locomover-se pela casa. Fórmula específica adequada a esses 5 testes, que são aferidos em segundos, vão propiciar um cálculo em scores do índice geral de autonomia, o índice GDLAN. E aí percebemos efetivamente que o grupo de força teve a sua maior variação, a sua melhora efetiva em relação aos demais grupos, visto que, como os testes são realizados de forma cronometrada, as melhores respostas são aqueles testes que apresentam os menores tempos, ou seja, significa que o indivíduo realizou aquela tarefa mais rápido, em menor tempo. E isso é muito vantajoso sobre a expectativa da realização das atividades diárias, que envolvem caminhar, levantar e sentar de uma cadeira, de um sofá, levantar da cama ou de outro local que esteja adequado, atividades como vestir, e que envolve, sobretudo, a realização dos membros superiores, e também dos deslocamentos feitos dentro de casa, ou apartamento, ou quintal, ou mesmo deslocamentos mais curtos, que necessitam dessa potência muscular, que é o componente mais forte no idoso, em relação ao componente aeróbico, para a sua utilização dessas atividades da vida diária.
Então, esse grupo que trabalhou esse protocolo de Edelan, né, envolvido pela nossa equipe de pesquisa, fez uma divisão entre as categorias etárias desses processos, dividindo aí a condição de 5 grupos a cada 5 anos. E com um N de 1.433 pessoas investigadas, a gente conseguiu cadenciar esses testes e gerar uma classificação que pode ser consultada depois nesse artigo publicado em 2014, né, pela validação desse protocolo com uma classificação padronizada para as diferentes faixas etárias do indivíduo idoso aqui no Brasil. E essa classificação mostrou que o nosso grupo de trabalho ficou, após a intervenção, no nível bom desse processo, em todas as faixas etárias. Outra pesquisa apontando a força muscular, o nível de GH/IGF-1 com indivíduos idosos, realizando exercícios resistidos, todos dois de alta intensidade, tanto na água quanto no solo, na academia, mostrou alguns resultados interessantes também. Início da pesquisa, os grupos, tanto o grupo de força na academia como o de força na água e o grupo controle, se mostraram equivalentes no início da pesquisa e se observou que a força melhorou, principalmente no exercício supino reto, para os indivíduos que fazem exercícios com peso, exercício resistido, em relação aos outros dois grupos. Em relação ao leg press, que é um exercício aplicado para as forças de membros inferiores, isso se mostrou de maneira equilibrada entre o grupo de hidroginástica, que fez o exercício resistido de alta intensidade na água, e o grupo de força, de exercício resistido na musculação. Provavelmente isso ocorreu porque os exercícios de hidroginástica são muito proeminentes sobre o trabalho de membros inferiores, um pouco diferente da região superior do corpo, em função da lâmina na água, né? Então, alguns exercícios não são realizados diferentemente do que ocorre na musculação. E quando se olha os hormônios, observou-se que os fatores de crescimento foram mais proeminentes no nível dos exercícios de força, de exercícios resistidos na musculação, não é? Assim como a razão IGF-1 e IGF-BP3, que é o principal carreador do fator de crescimento, também apresentou essa perspectiva de aumento, o que libera maior condição de IGF-1 livre para atender as células musculares que estão ali sofrendo os estímulos desses pequeninos danos em função do próprio exercício. Outra pesquisa que nós fizemos foi através dessas intervenções comparando exercícios de força e caminhada sobre o equilíbrio, a força muscular, a autonomia funcional e a qualidade de vida de idosos. Observamos que dentro do equilíbrio, utilizando uma plataforma de força, o deslocamento lateral e o deslocamento antero-posterior, assim como a área elíptica, pronunciada pelo fator dessa plataforma, quando o indivíduo fica em pé, num protocolo de 20 segundos, com um olhar fixo a um ponto localizado a 90 centímetros de distância, os exercícios de força propiciaram melhores resultados, gerando menor deslocamento do centro de pressão do COP, do pré para o pós-teste, e também quando comparado ao grupo de caminhada. Isso é interessante porque vai mostrar que o sujeito, quando começa a desenvolver a força muscular, tende a diminuir as possibilidades de desequilíbrio. E quando a gente vê a análise do equilíbrio sobre os indivíduos idosos, é um fator importante porque quando o idoso se sente frágil, fraco, o seu desequilíbrio aumenta bastante e as possibilidades de queda aumentam. E quando essas quedas advêm, consequentemente,
o risco de fratura no colo de fêmur é muito grande e a recuperação muito difícil. O trabalho de força foi pronunciado com maior expressão no grupo de treinamento resistido, exceto para o trabalho de membros inferiores, que era de se esperar que a caminhada pudesse também gerar. A autonomia funcional melhorou expressivamente no grupo de treinamento de força, né, que é o exercício resistido, e o caminhar 10 metros também foi a única variável do protocolo GEDELAN que melhorou efetivamente no grupo de caminhada, que também era de se esperar que acontecesse, visto que o treinamento era de caminhada com controle de carga com a escala de Borg. E as facetas do RUCOL World, que é o questionário da Organização Mundial de Saúde que avalia a qualidade de vida, envolveu melhores resultados nas facetas 1 e 2, 4, 5 e o total score. A faceta 1 representa habilidades sensoriais, a faceta 2, autonomia, a faceta 4, a participação social, a faceta 5, preparação para a morte, né? Que a gente ainda não conseguiu entender especificamente, mas provavelmente será pela autoconfiança que isso provocou esse resultado, né? Que o aumento da força pode ter proporcionado isso, e o total score, que é um somatório depois de todas as facetas e feito a média para dar esse valor. Então, a qualidade de vida geral se mostrou melhor no grupo que fez treinamento de força. Outra estratégia utilizada foi associar o treinamento resistido a outras técnicas, como o Tai Chi Chuan e o Mat Pilates, que também tem sido bastante usado nos exercícios com as pessoas idosas, não é? E aí nós observamos que, como os dois grupos trabalharam força, os dois tiveram processos eficientes nesse desenvolvimento de força. Mas o grupo que fez força, que é o treinamento resistido, mais o Mat Pilates, teve melhores respostas na autonomia funcional com o protocolo GEDELAN, não é? Mas, de uma maneira geral, o outro grupo que fez, além do treinamento resistido, o Tai Chi Chuan, ele também obteve essa força que proporcionou melhor desempenho na relação das atividades da vida diária. Em relação à qualidade de vida, utilizando agora outro instrumento, né, o exercício que fez aplicado, o treinamento resistido com o Mat Pilates, teve uma melhora nesse item relacionado ao indicador de saúde, quando comparado ao Tai Chi Chuan. Outros exercícios foram aplicados numa nova pesquisa, em que agora a utilização foi feita com treinamento resistido e comparado com outro grupo que, além do treinamento resistido, fez aulas de xadrez como uma possibilidade de analisar a qualidade de vida e o desempenho cognitivo. Muito interessante essa pesquisa, né? Ela se deu em 16 semanas. Os grupos apresentaram respostas interessantes sobre a orientação espacial, sobre cálculo e atenção, né? Sobre memória, linguagem e o total aí avaliado pelo Minimentum. O que nós fizemos em termos de método? Na aplicação dos exercícios resistidos em aula, em grupo, era sempre falado o nome dos exercícios, a contagem era feita, e isso gerou algumas modificações em relação ao processo de memória e aprendizagem dos movimentos e fixação das circunstâncias ali aplicadas nos métodos dentro das aulas. E, por outro lado, o xadrez, um jogo de tabuleiro que efetivamente produz uma condição de desenvolvimento cognitivo. E aí a diferença, que é quando foi aplicado o xadrez a essa intervenção, em cálculo e atenção, esse grupo apresentou a melhor resposta do que somente aquele que fez treinamento resistido, assim como a memória e também no somatório total dos scores do Minimentum, né?
Em relação à qualidade de vida, algumas diferenças foram encontradas, sendo favoráveis ao grupo que, além do treinamento resistido, também fez aula de xadrez, e basta salientar que foi só uma vez por semana e que apresentou diferenças quando comparados ao treinamento resistido isoladamente, não é? Mas em muitos outros processos nós encontramos variações importantes sobre as habilidades sensoriais, sobre a autonomia, que é um ponto importantíssimo para todos nós, perspectivas de presente e futuro em relação às atividades que os idosos podem fazer. A participação social foi igual nos dois grupos, não é? A preparação para a morte só aconteceu interferência positiva no grupo que, além do treinamento resistido, também participou das aulas de xadrez, e o qualidade de vida geral, o total score, teve importante significância nos dois grupos, sendo mais proeminente no grupo que participou do xadrez. Tá? Em relação à mensagem que eu deixo para vocês aqui, é que os exercícios resistidos podem ser uma estratégia eficiente para melhorar a secreção de hormônios como um todo, e que isso vai ter um processo importante sobre o ponto de vista fisiológico para aumentar a força muscular, que por consequência vai aumentar o desempenho nas atividades da vida diária. E isso pode afetar a qualidade de vida desses indivíduos de maneira positiva, envolvendo outras variáveis que não foram analisadas nessas pesquisas, como a autoestima, a autoimagem, né? Avaliamos o processo cognitivo e já deu algumas respostas muito importantes, muito positivas sobre isso. E deixo aqui só uma mensagem com esse grupo espetacular, que já faz parte dos nossos projetos há 10 anos, e vão tendo renovações, entrando novas pessoas, o grupo vai aumentando, uns vão saindo, outros vão entrando, e uma foto da minha cidade aqui onde eu trabalho, que é Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro, região dos Lagos. Finalizo deixando uma indicação desse livro, o Manual de Avaliação do Idoso, onde vocês vão poder encontrar vários testes específicos em diferentes variáveis de interesse para o desenvolvimento das pesquisas. Uma vez mais, deixo o meu contato, rodrigovale@globo.com, para futuras trocas científicas, acadêmicas, desenvolvimento e crescimento para agregar valor a essa faixa etária que tanto cresce no nosso país, no mundo, e que precisa de pessoas capacitadas para lidar com esse público e atendendo a todas as suas necessidades, as suas peculiaridades. E o meu agradecimento à organização do evento, da Universidade Passo Fundo, e saber que estou muito satisfeito, feliz em estar participando com vocês. Obrigado. Ok. Professor Rodrigo, muito obrigado pelos conhecimentos apresentados em sua fala. Temos a certeza que os participantes do nosso congresso saem dessa palestra com um conhecimento ampliado em relação à importância da prática de exercício resistido frente ao processo de envelhecimento humano. Um abraço e mais uma vez obrigado pela sua participação em nosso evento.